Olá, boa noite. O Jornal da Cultura começa dando um conselho. Evite ao máximo se endividar no cartão de crédito. Uma pesquisa do Proteste mostra que os juros do cartão são mais elevados do que muitos imaginam. É a maior taxa da América Latina, 6 vezes mais que o segundo colocado, o Peru. Nesta edição, vamos tentar entender por que os juros brasileiros estão sempre nas nuvens. Veja agora outros assuntos importantes desta terça-feira. Na segunda reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica, vamos mostrar o impacto da obra no meio ambiente. 5 anos após a maior tragédia da aviação brasileira, é inaugurado em São Paulo um memorial no local do acidente. Comissão mista do Congresso aprova o orçamento de 2013, que prevê salário mínimo de R$ 667. Senado americano acusa o banco HSBC de lavar dinheiro de traficantes e ditadores. Governo sírio usa tanques e helicópteros nos combates na capital Damasco e a população teme o uso de armas químicas. Pesquisadores acreditam ter encontrado em Florença os restos mortais de Mona Lisa, a musa de Leonardo da Vinci. Participam do Jornal da Cultura desta terça-feira a professora de História Árabe da USP, Arline Klemecha, e o cientista político Sérgio Fausto. Mesmo com o menor índice Selic da história, o Brasil possui os maiores juros de cartão de crédito da América Latina. Pesquisa aponta que a taxa é 6 vezes maior em comparação ao segundo colocado da lista. Quem já passou pela experiência sabe, pagar apenas a parcela mínima do cartão de crédito não vale a pena. É pagar o mínimo, né? E quando é no outro mês dobra. E virou uma bola de neve. Uma pesquisa mostrou que a taxa média de juros dos cartões de crédito no Brasil chega a 323% ao ano. O levantamento feito pela Proteste, Associação de Consumidores, comparou os juros do crédito rotativo de 7 países da América Latina. A taxa de juros praticada no Peru, segundo colocado na lista, é cerca de 6 vezes menor que a do Brasil. No total, o valor dos juros cobrados pelos bancos brasileiros é maior do que a soma das taxas médias dos outros países. Na verdade, você está financiando uma dívida, você não paga, você vai estar refinanciando a custos muito elevados. Mais difícil é entender o porquê de juros de 323% ao ano, quando a taxa básica de juros atual é de 8% ao ano. Você tem depósito compulsório, você tem uma tributação muito alta das operações financeiras, que não é usual em outros países, você tem custos administrativos altos do sistema financeiro e você tem um risco normalmente maior em determinados tipos de operação, como é o financiamento do cartão. Enquanto os juros não caem, o jeito é tomar cuidado na hora de gastar. O consumidor, se ele percebe que ele não vai conseguir pagar a totalidade, ele já deve buscar uma forma de contratar um empréstimo que seja mais barato e pagar aquela totalidade para não ter problemas. Ele vai então estar trocando uma dívida mais cara por uma mais barata. Bom, a gente teve um problema aí, mas deu para perceber que os juros aqui no Brasil estão estourando. Vocês usam cartão de crédito? Uso o cartão de crédito, mas não o crédito rotativo. Eu procuro pagar claro, integralmente. Quer dizer, esses juros é sobre aquela parcela que a gente não paga, que a gente refinancia, né? Você paga só a parcela mínima e refinancia. Essa é a pior forma de se financiar, né? Pior até que o cheque especial. Quer dizer, eles tentaram explicar por que é tão alto assim, mas dá para aceitar que seja tão alto? Não dá para aceitar, como a própria explicação que foi dada pelo economista da Associação Comercial, todos aqueles fatores que ele listou são verdadeiros. Agora, essa lista de fatores não explica o tamanho da diferença entre os juros cobrados no Brasil e cobrados nos outros países da América Latina. A gente teria uma tentação meio imediata de dizer é culpa dos bancos, né? Agora, a competição bancária no Brasil é menor do que é no Peru, na Argentina? Provavelmente não é menor. Então, eu não estou querendo aqui inocentar os bancos, mas não é simplesmente um comportamento especial dos bancos no Brasil, né, que faz com que os juros sejam dessa maneira.
Uma hipótese para juros tão altos é olhar para a história da economia brasileira nos últimos 40 anos, 40, 50 anos. Uma economia que viveu durante muito tempo com inflação muito elevada, mais do que no resto dos países da vizinhança, por um período mais prolongado, né? E praticamente sem crédito neste período, porque com a inflação não havia crédito, havia compra à vista. Então é uma economia que ainda tem uma espécie de experiência do passado, que parece que deixou um rastro forte no presente, e uma inexperiência na oferta de crédito. Mas a realidade já está mudando, inexperiência de quem né, oferece o crédito e de quem toma o crédito. E no fundo o que os bancos fazem quando cobram uma taxa dessa, que é uma taxa inteiramente punitiva, né? Na verdade você não está querendo estabelecer uma relação de crédito de longo prazo, né? Porque evidentemente você vai quebrar o seu. Então romper esse círculo vicioso, acho que é um processo lento. Nós estamos indo no caminho certo. O problema é que estamos indo no caminho certo de uma maneira muito lenta. É impressionante o fato de que a gente estabilizou a economia há 17 anos, esse é um grande mistério. E até hoje você tem taxas de juro, taxas básicas de juro menores, né? Mas os spreads bancários, aquilo que é cobrado pelos bancos acima da taxa de juro, né, que é muito difícil de você explicar encontrar uma explicação razoável para isso. Essa taxa aí de juros, essa taxa rotativa é uma das causas do crescimento da inadimplência do brasileiro hoje. Claro. Segundo um balanço feito pela Prefeitura da capital, dos 47 shopping centers de São Paulo, apenas 19 estão regulares. O levantamento mostra que dos 47 shoppings de São Paulo, 24 estão irregulares e 4 têm liminares da Justiça que impedem a fiscalização do município. Os principais problemas são a falta de vagas para estacionamento e a ampliação irregular de área construída. Em Brasília, a polícia notifica a Embaixada da Nigéria para que apresente um funcionário suspeito de estupro. O caso aconteceu dentro da residência oficial do embaixador. A vítima disse à polícia que sofreu abuso e foi agredida pelo funcionário nigeriano. Segundo o Itamaraty, ele não tem imunidade diplomática e pode ser processado no Brasil. Justiça bloqueia a conta bancária da agência Trip and Fun, suspeita de golpe na venda de pacotes turísticos para Disney, Cancún e Bariloche. 6.000 pessoas podem ter sido lesadas. Brasileiros chegaram a ser despejados de hotéis e outros nem conseguiram viajar. A agência é acusada de receber dos clientes e não repassar o dinheiro aos fornecedores. Deputado Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, entrega quase 70 quilos de documentos à CPI do Cachoeira, em Brasília. Segundo Garotinho, o material contém provas da relação entre o atual governador fluminense, Sérgio Cabral, e a construtora Delta. A empresa é apontada como integrante do esquema de corrupção do contraventor Carlinhos Cachoeira. Greve das universidades federais entra amanhã no 3º mês. A paralisação atinge mais de 1 milhão de alunos. Em São Paulo, professores da Unifesp decidiram rejeitar a proposta do governo e manter a greve por tempo indeterminado. O último balanço mostra que das 59 universidades federais, apenas 2 não estão paradas. A ANAC dá prazo até dezembro para quase 100 pilotos brasileiros de linhas internacionais fazerem um novo teste de inglês. A agência decidiu não reconhecer o certificado dos pilotos emitido por uma instituição espanhola especializada em inglês para aviação. Segundo a ANAC, a prova feita na Espanha foi insuficiente. Os pilotos reclamam que a agência brasileira exige além do necessário para a execução dos voos. Familiares das vítimas inauguram um memorial em homenagem aos 199 mortos do acidente com o avião da TAM em Congonhas. Uma missa campal marcou a entrega da praça em frente à cabeceira da pista do aeroporto. A praça foi batizada de Memorial 17 de Julho, em referência à data do acidente, ocorrido há 5 anos no local. Se você não sabe como aconteceu o maior acidente da história da aviação brasileira, o Jornal da Cultura explica. O Airbus da TAM partiu de Porto Alegre em 17 de julho de 2007, às 5h16 da tarde, com destino a São Paulo, onde deveria pousar às 7 da noite no aeroporto de Congonhas. Mas a aeronave não conseguiu frear na pista e avançou até atingir um prédio da própria companhia na Avenida Washington Luiz. Morreram tripulantes, passageiros, funcionários do prédio e pedestres que passavam no local no momento da colisão.
A reportagem da TV Cultura foi a primeira a chegar ao aeroporto. Laís Duarte narrou a tragédia. Pode cair vidro para cá, só afasta um pouquinho. O incêndio está aumentando? Parece. O acidente atingiu parte de um posto de gasolina. Por isso, a preocupação dos bombeiros com novas explosões. Os bombeiros acreditavam já ter controlado o incêndio e alguns homens tentavam entrar no prédio em busca de sobreviventes. O fogo recomeçou do outro lado do edifício de cargas da TAM. Logo depois do acidente, foi criada a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas. Até hoje, eles buscam reparação na Justiça, pedindo maior agilidade no processo. No ano passado, foram aceitas as denúncias contra o ex-diretor de segurança de voo da TAM, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, o ex-vice-presidente de operações da companhia, Alberto Fagerman, e também contra Denise Abreu, ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo a TAM, 193 famílias receberam indenização da empresa. As outras 6 não fecharam acordo com a companhia aérea e seguem com processo na Justiça. O que chamou a atenção de vocês aí nesse resumo que a gente fez? Bom, é claro que a tragédia da TAM é algo que a sociedade toda espera, um desfecho, uma resposta realmente consequente, né? Chama atenção, além disso, a greve nas federais, né? Quer dizer, depois de passados 2 meses de greve, o governo apresenta uma proposta e essa proposta é apresentada como se fosse realmente uma forma de atender as reivindicações, né? E mesmo assim o sindicato não levanta a greve, todas as assembleias decidem manter a greve e essa resposta de manutenção da greve que o sindicato vai levar segunda-feira para o governo. E o motivo que estão colocando os docentes para manter a greve... a gente não consegue entender, a gente pensa assim, um aumento até 45%, né? É que é mais um aumento... plano de carreira. A gente não consegue entender por que negaria, mas pode explicar. Exatamente por isso, porque o que parece ser um aumento real, na verdade não chega, segundo os cálculos do sindicato, a repor perdas salariais causadas por inflação de anos e anos. E também esse aumento, ele não vai dar, para se ter uma ideia, um aumento real a mais de 10% dos docentes até 2015. Então, esses 45 que foram oferecidos, o fato dele ser escalonado e dele ser aplicado ao longo de vários anos até 2015, significa que, na prática, menos de 10% dos docentes da categoria vai ter realmente um aumento até 2015. Então, é algo muito... a conta é muito mais complexa do que ela é apresentada. Sérgio, quer fazer algum comentário? Eu posso pegar uma outra matéria, que eu acho que é uma matéria importante, que é a matéria do... Eu não tenho nenhuma simpatia pelo deputado Garotinho, mas ele os documentos que ele está levando na comissão. Uma atitude importante lá pelos motivos dele de disputa política com o governador Sérgio Cabral. Acho que é importante do ponto de vista da apuração dos fatos na CPI, porque até aqui a CPI tem sido seletiva, se concentrado no caso de um governador de estado, o governador Marconi Perillo. As evidências, os indícios mostram que, de fato, ali tem uma situação complicada, para dizer o mínimo. Mas ele não é o único governador de estado envolvido em problemas com a construtora Delta, né? A CPI até aqui focou no Marconi Perillo, de um partido, e há 2 governadores, pelo menos, de outros partidos, e um deles, o governador Sérgio Cabral, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação de culpabilidade, mas que merecem ser investigados a fundo. E acho que o fato de que o governador, ex-governador Garotinho, tenha apresentado aquela papelada toda lá, pode jogar um certo combustível na CPI. Falando em CPI de Cachoeira, um agente da Polícia Federal que atuou na investigação do caso Cachoeira foi assassinado hoje em Brasília. Segundo informações da Polícia Civil de Brasília, Wilton Tapajós Macedo, de 54 anos, visitava o túmulo dos pais no cemitério Campo de Esperança quando foi abordado por 2 homens. Ele foi morto com 2 tiros na cabeça. Os assassinos fugiram no carro da vítima. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, morte seguida de roubo. O cemitério já enviou à polícia imagens de câmeras de segurança.
E o mundo de olho na Síria. Confrontos se intensificam na capital. Forças de segurança usam helicópteros e tanques nas ruas de Damasco, enquanto rebeldes contra-atacam com baterias antiaéreas. O medo agora é que o regime de Assad use armas químicas contra a população. A denúncia partiu do embaixador sírio no Iraque, que desertou do governo na semana passada. Nawaf al-Faris alertou que o presidente Bashar al-Assad não hesitará em usar os recursos químicos se for encurralado. Os conflitos pioraram nessa terça-feira. Colunas de fumaça podiam ser vistas em várias partes de Damasco. A chamada Batalha da Libertação avançou rumo ao centro da capital, mas os rebeldes foram surpreendidos por helicópteros do exército. Pelo menos 45 pessoas foram mortas. Os combates pesados já duram 3 dias e estão concentrados em 4 bairros da capital. A Cruz Vermelha voltou a pedir solução à crise, que foi chamada pela organização de guerra civil. 17 mil pessoas já morreram no conflito armado. Com medo da onda de violência, cada vez mais sírios estão fugindo para países vizinhos. Segundo a ONU, o número de refugiados já chega a 112 mil. No campo diplomático, hoje o presidente russo Vladimir Putin prometeu ajudar o emissário da ONU, Kofi Annan, a implantar a paz no país. A Rússia é aliada do governo de Damasco. Amanhã, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir e apresentar um projeto de resolução com novas sanções contra o regime sírio. Em Israel, disputa sobre serviço militar obrigatório provocou um racha na coalizão do poder entre os partidos Kadima e Likud. O vice-premier israelense e líder do Kadima abandonou o governo por discordar da lei que obriga todos os judeus a entrarem para o exército. Ele defende que os ortodoxos tenham privilégios e fiquem fora do serviço militar. Benjamin Netanyahu, o chefe do governo, havia prometido reformular a lei e conceder a isenção para os ortodoxos, o que não aconteceu. A aliança partidária durou apenas 70 dias. O que significa esse imbróglio aí? Significa 2 coisas, né? Primeiro que essa questão do tratamento que o Estado dá aos ortodoxos é algo que tem gerado muita insatisfação dentro de Israel, porque, veja, o país passa por uma certa crise econômica. Ontem mesmo foi alarmante, um homem pôs fogo ao corpo, está em estado gravíssimo, se não me engano, ele ainda está vivo, né? Mas não se sabe se ele vai se recuperar, protestando contra a crise econômica no país, o fato de estar desempregado, de estar perdendo tudo que tinha construído, enfim. Então, numa situação de grave crise econômica, ou pelo menos uma crise econômica, né, que chega ao ponto de alguém se manifestar dessa forma, um Estado manter o apoio que mantém aos ortodoxos que não trabalham, não produzem... São privilégios. É um privilégio. Eles não prestam serviço militar, que para toda a população é o serviço militar de 4 anos, homens e mulheres. Né? Homens e mulheres. 4 anos de serviço militar. Então, você tem uma porcentagem alta da população, não sei se você sabe qual que é a porcentagem de ortodoxos, mas chega próximo, acho que a 8%, é uma porcentagem alta da população que não produz, é mantida pelo Estado, com o argumento de que eles são um fundamento que justifica, quer dizer, eles dão uma sustentação ideológica ao Estado, a essa população ortodoxa, só que custa muito. Né? E agora, essa coalizão de governo, esse é o segundo ponto, essa coalizão de governo, ela foi muito importante para o governo do Netanyahu. E Netanyahu, ele ia antecipar as eleições e não antecipou porque conseguiu essa coalizão que deu maioria no parlamento, no Knesset. Agora, com essa ruptura, pode até ser que ele volte a antecipar eleições para tentar reconstruir a sua base de governo. Rapidamente, dá para falar sobre a situação da Síria e a posição da Rússia nessa questão? Sim, bom, a Síria, veja, aparece, né, não se tem certeza, mas aparentemente a oposição já tem algo como 40% das zonas habitadas, né, das cidades, sob controle dos rebeldes. Né? Isso significa, então, que o momento está cada vez mais favorável a se chegar a um acordo para uma transição, um acordo que signifique que seja realizado sem a presença de al-Assad dentro desse governo. Né? Além disso, essa guerra civil na Síria, que é uma guerra civil, ela já transborda as fronteiras, claramente. A instabilidade no Líbano é muito grande, na Jordânia e na Turquia não se fala. Então, o que o ex-secretário-geral da ONU está fazendo, de visitar o Irã, o Iraque, a Rússia, aqueles que podem ter alguma influência sobre al-Assad, é de primeiríssima importância, porque ele precisa tentar construir esse governo de transição. Né? Enquanto isso, al-Assad tenta ganhar tempo.
Encontrados os restos mortais de Mona Lisa, a musa inspiradora do gênio renascentista Leonardo da Vinci. Pelo menos é o que afirmam arqueólogos italianos. O jornal britânico Daily Mail destacou a manchete: é este o esqueleto de Mona Lisa? Acredita-se que a ossada descoberta num convento na Florença seja da esposa do comerciante de seda que inspirou Da Vinci. Os ossos estavam enterrados em uma cripta sob o piso de um convento. Os especialistas falam que os restos mortais pertencem a Lisa Gherardini del Giocondo, a mulher que serviu de modelo para criar o quadro Mona Lisa. Especialistas chegaram até o local depois de analisar registros históricos e o certificado de morte de Lisa. Os papéis indicavam que depois que a italiana ficou viúva, ela morou dentro de uma igreja da região da Toscana, onde foi enterrada. Se a ossada for mesmo de Lisa, o próximo passo será reconstruir o rosto do esqueleto para compará-lo com a famosa pintura. Com isso, os especialistas esperam desvendar definitivamente a identidade da dona do sorriso mais misterioso do mundo. O quadro Mona Lisa, pintado por volta de 1500, está exposto no Museu do Louvre, em Paris, na França. Veja a seguir, segunda reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica. Hoje vamos mostrar os impactos dessa gigantesca obra na floresta amazônica.